Olha, tem movimentação de peças no xadrez político do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes anunciou que vai deixar a prefeitura em março. Rodrigo Viga, tudo isso por conta do calendário da Justiça Eleitoral, já que o prefeito do Rio de Janeiro pretende disputar as eleições em outubro, né? É isso, Bia, só que ele está se antecipando, né? Porque, em tese, na prática, qualquer político ligado ao executivo tende a se ausentar dessa função 6 meses antes das eleições. Ou seja, ele teria, em teoria, até o final de abril para se descompatibilizar do cargo, como prevê as regras do TRE e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas decidiu fazê-lo no dia 20 de março. Passar o carnaval, agora em meados de fevereiro. Trabalha mais um pouquinho, depois vai focar na sua campanha, terceira tentativa ao governo do estado do Rio de Janeiro. A última vez foi quando perdeu para um outlier ou uma zebra total, que foi o ex-juiz Wilson Witzel, que tempos depois acabou sendo empichado por conta de contratações irregulares na pandemia de Covid-19. Portanto, Eduardo Paes, que passou os últimos 2 anos dizendo que não seria candidato, que é permanecer à frente da prefeitura para completar o seu mandato até o final do ano de 2028, mudou de ideia. A vida política tem vida própria, né? Tem uma dinâmica diferente, vai ser candidato. Agora vem a disputa para ver quem vai ser o vice de Eduardo Paes, que tem se aproximado cada vez mais de partidos de centro-direita, muito cotado Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, que pode dar uma penetração, ele que é do Progressistas, uma penetração maior de Eduardo Paes, que tem alta popularidade aqui no Rio de Janeiro, mas precisa ser um pouco melhor avaliado, testado e reconhecido também no Grande Rio e na região metropolitana. E o ex-prefeito de Nova Iguaçu seria essa peça, segundo alguns especialistas da área política, fundamental e essencial para essa maior visibilidade. No campo da direita, nesse momento, o nome predileto e preferido é do secretário de Cidade do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, que tem a bênção de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República este ano, e vai rivalizar com Luiz Inácio Lula da Silva. Aquela história, políticos brasileiros, difícil de acreditar. Prometem e acabam dizendo o que vai dizer aqui nesse momento, na Jovem Pan, o prefeito Eduardo Paes. Aliás, quero anunciar aqui que no dia 20 de março eu renuncio à Prefeitura do Rio de Janeiro e o novo prefeito será Eduardo Cavalheiro. A cronologia, Bia, é a seguinte: 2 anos aproximadamente negando que seria candidato. No começo desse ano, que é o ano da eleição, admitiu pela primeira vez que seria candidato ao Palácio Guanabara e agora já tem até data marcada, 20 de março, para se descompatibilizar, como prevê o TRE da Prefeitura da cidade. Bia. Rodrigo Viga, muito obrigada pelas informações. Eles vão mudando o discurso conforme a conveniência. Por isso, pessoalmente, eu sempre falo que só acredito mesmo se o nome sai ou não para determinados cargos para concorrer a uma eleição quando os prazos da Justiça Eleitoral vão se aproximando e a gente vê de fato quem que carimba ou não uma candidatura. Lucas Merreiro e Roberto Mota, mais uma vez ao vivo para comentar com a gente essa manifestação, Mota, do prefeito do Rio de Janeiro. Foi ali em tom de palanque, né? Ele subiu, pegou o microfone, disse que no dia 20 de março vai se ausentar da prefeitura. Quem assume é o vice dele. A terceira tentativa de concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, Mota, na sua compreensão, o contexto é diferente, é mais favorável, ou o apoio de Flávio Bolsonaro ao candidato oponente, possível oponente do prefeito do Rio, do atual prefeito do Rio de Janeiro, tende a dificultar a vida dele nessa campanha? O apoio de um candidato presidencial ou de um presidente aqui no Rio tem valor limitado, como já foi demonstrado naquela eleição em que Jair Bolsonaro apoiou Marcelo Crivella para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E quem ganhou foi Eduardo Paes. Eduardo Paes é o candidato mais forte ao governo do Rio. Ele é considerado por alguns praticamente imbatível. Ele já está no 4º mandato de prefeito. Ele conhece muito bem tanto o jogo eleitoral quanto a máquina administrativa. Ele tem se posicionado no assunto segurança pública, um tema que ele historicamente evitava como prefeito. E apesar de suas alianças e flertes com a esquerda,
Eduardo Paes é visto como um carioca, alguém que gosta do Rio. Eu diria que ele não tem, nesse momento, nenhum adversário eleitoral à sua altura. Exatamente, Mota, porque também o prefeito Eduardo Paes tem reunido algumas características de apoio político que são bem, digamos, intrigantes. Recentemente, Lucas Merreira, eu entrevistei Valdemar Costa Neto, presidente do PL, aqui no Direto ao Ponto, e ao perguntar sobre apoios no Rio de Janeiro, ele falou sobre a possibilidade de apoiar o Eduardo Paes. E na hora todo mundo ficou meio, mas o Eduardo Paes, né, o PL apoiando o Eduardo Paes. E aí o Valdemar Costa Neto disse, bom, mas ele é imbatível. Assim como Eduardo Paes reuniria também certo apoio da esquerda ali no Rio de Janeiro. Então, de alguma forma, essa força política que o Mota mencionou aqui acaba jogando já para os partidos, independentemente de que lado que eles ocupem, que apoiar outro candidato pode se mostrar, digamos, sem nenhum resultado diante do movimento que Eduardo Paes já tem feito junto ao eleitorado carioca e do Rio de Janeiro todo, né? Essas movimentações demonstram como praticamente inexistem partidos de fato no Brasil, Evandro. Você mesmo bem colocou. Pô, mas que esquisito, Valdemar da Costa Neto apoiando o Paes, que vai ter apoio da esquerda e tal. Porque na maior parte dos casos, essas denominações esquerda, direita, centro, não querem dizer muita coisa, porque os partidos operam na lógica do balcão de negócios e não como verdadeiros partidos com programas ideológicos, né? Agora, o que me admira muito do senhor Eduardo Paes é o fato dele estar lá todo orgulhoso, num palanque, dizendo que vai sair a governador. Veja, realmente, né, como vocês bem colocaram aqui, provavelmente ele ganha essa eleição. Agora, o que o Eduardo Paes fez para merecer ser governador do Rio de Janeiro? O que ele fez enquanto prefeito do Rio de Janeiro? Todos os índices que a gente pode usar para analisar a gestão dele são péssimos para o lado dele. Os índices de segurança pública no Rio de Janeiro são péssimos. Tudo bem, há uma responsabilidade do governo, mas também há a responsabilidade da prefeitura e da Guarda Civil Municipal, né? Os índices econômicos continuam ruins. A questão dos alagamentos, da infraestrutura, o que o Eduardo Paes fez para resolver qualquer mínimo problema de favelização no Rio de Janeiro, que é um dos maiores problemas hoje? Fez absolutamente nada. E vai sair governador do estado. Por quê? Porque as pessoas gostam dele, porque ele trouxe a Lady Gaga para dar um show, porque vejam, agora ele está falando em fechar um show com o Justin Bieber. Mas o Rio continua com todos os seus problemas, afogado nos alagamentos, afogado na criminalidade, e assim segue, com apoio da direita, da esquerda, do centro. É uma grande festa, e quem está pagando essa festa aí, quem está sendo papel de trouxa, é, no final das contas, o eleitor, né?